No encontro passado, nós, enquanto grupo, saímos muito satisfeitos, né, com a interação de vocês através do chat, eu também falando, e nos chamou a atenção esse fato porque nos cursos anteriores não havia tanta interação. E isso nos fez pensar bastante na questão de que talvez, né, depois de vários meses, semanas, de repente, mesmo vocês fazendo os cursos, né, à distância, já temos uma cultura, né, de participação, de como interagir através de um ambiente virtual. E isso foi um ponto, assim, que nos chamou bastante atenção e que nós conversamos enquanto grupo, quanto é agradável, né, realizar uma formação desta forma, quando os cursistas interagem. A mesma coisa em relação ao tema de casa da semana passada, né, assim, teve descrições muito ricas, e muito assim, da vivência de vocês, o que nos ajuda também a pensar um pouquinho, né, sobre o que que a gente, como a gente pode organizar da melhor forma possível a questão de conceitos e conteúdos nas falas dos encontros sequentes, certo? Então, para hoje, de novo, sintam-se extremamente à vontade para participar via chat, ou então, se preferirem falar, né, se inscrevam lá, eu gostaria de falar, para a gente dar o espaço para vocês participarem, certo? Bem, então, hoje, nesse segundo encontro, ah, a gente ainda vai falar da avaliação de uma forma geral, principalmente do quanto ela é importante para os processos da vida em sociedade, certo? Mas antes de nós entrarmos nessa questão específica, a Camila vai fazer uma breve retomada sobre alguns pontos que chamaram muito a nossa atenção na atividade de casa de vocês na última semana. Então, passo para ti, Camila. Passou aí para vocês, pessoal? Tá certinho, Camila. Tá. Então, assim, boa tarde a todos. Foi bem enriquecedor a leitura, né, do tema de casa de vocês. Me senti mais, como é que eu vou dizer para vocês, conhecendo um pouquinho mais vocês, tá? Como a gente trabalha na educação básica, a gente vai percebendo que esse compartilhamento de experiências, ele faz nos pensar também nas nossas atividades diárias. Então, o exercício foi tentar expressar para vocês, nessas 5 palavras, o que vocês colocaram, tá? Para quem não conseguiu acessar o Padlet, tá? Vai estar disponível o link ali que a Renata mostrou para vocês, e vocês podem fazer a leitura. É um mural, ele vai estar exposto para quem quiser ler, né? Então, eu acredito que se os colegas quiserem, né, ler os dos outros, podem fazer essa atividade também. Então, eu separei essas 5 palavras, e se alguém achar necessário que fez a leitura das experiências também, pode colocar no chat aí as palavras. Com relação aos sentimentos, houve dois lados desse sentimento, né? O primeiro que surgiu foi um sentimento um pouco negativo, para não dizer totalmente negativo, que é a questão de avaliação como um trauma, né? Uma questão de guerra, né? Uma questão assim que a gente viu frustração, nervosismo, né? Muitos relatos a respeito de que durante aquela atividade avaliativa aquele nervosismo fez a pessoa travar e aí posteriormente ao amadurecer ou a trabalhar em sala de aula foi desenvolvido, tá? A questão de sentimentos positivos, que eu acredito que tenha sido porque quando a gente trabalha a particularidade com um aluno, que muitos relataram, né, a questão de ajudar, né, eu coloquei ali a questão do auxílio, de poder, né, ter esse acompanhamento com o aluno, isso foi bem importante. Então, assim, o auxílio foi colocado também na questão dos relatos, onde auxiliou o aluno, né, a desenvolver tal atividade, tal estrutura, né,
uma questão assim do desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da escrita, o acompanhamento, né, o apego àquele aluno. Eu acho que, como professora, a gente também educa por amor, né? A gente tem esse apego aos alunos, que a gente quer que eles, né, se desenvolvam. Então, esse processo de auxílio no crescimento também estava presente nas falas, tá? A terceira palavra, eu escolhi mudança. Muitos relatos falaram que, no início eu trabalhava de uma forma bem tradicional, eu fazia apenas, cobrava o tal e qual estava no livro, ou como eu achava que tinha que ser, né? Então, aí, posterior ao momento, começou a trabalhar a questão de uma monitoria, né? Um professor de matemática, até anotei a questão de que eu já vi vários professores trabalharem nessa questão da matemática, tem uma amiga muito próxima que ela trabalha essa questão do aluno que sabe, né, que tem o domínio da matemática, ajudar o outro que tem um pouco mais de dificuldade. E aí eu gostei também de um exemplo que foi de um blog, né, a questão de que houve uma mudança na estruturação, no planejamento daquela aula. Então, assim, essas mudanças, elas vêm para melhor, né? A gente precisa fazer essa mudança para que melhore a nossa prática. Nem tudo vai dar 100%, né? Nem tudo são flores, mas acontece que a partir dessa mudança, a gente vai se formando professor, né? Então, eu até lembro de um relato que fala a respeito, né, da questão que nota 5, nota 10, né? Eu estava muito fechado nessa estrutura, e a partir daí eu vi que, olha, observação de cadernos, né? Observação de portfólios, portfólios acaba melhorando a nossa prática. Então, essa mudança, ela é necessária, e ela não vai ocorrer rápido, né? Ela vai, à medida que a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho, ela vai acontecendo. O acompanhamento, e eu coloquei acompanhamento, aproximação nas minhas anotações, né? Que fala a questão do auxílio. Eu chamo atenção para, principalmente, alguns professores que são do AEE, né? Do Atendimento Educacional Especializado. Familiarizado com esse assunto, porque minha mãe é professora do AEE há 20 anos, né? A gente percebe o quanto essa dificuldade do professor do AEE falar para o outro professor da disciplina que ele precisa entender que os alunos têm as particularidades, têm as dificuldades, mas não só o do atendimento, né? Mas todos eles. Então, a gente precisa ter um olhar especial para aquele que tem o atendimento educacional especializado, né? Até falaram, né, da questão do transtorno, do déficit de atenção, hiperatividade, né? Isso faz com que a gente se desacomode e consiga ampliar. Então, eu coloquei, até eu me lembrei da história da Larinha, que eu dei aula 3 anos para uma síndrome de Down, que era a Lara. E a Lara, ela não sabia ler, né? Ela não tinha nenhum desenvolvimento, e aí, como tu ensinar ciências, né, para uma pessoa que não tenha, não sabe ler. E aí, a saída que eu fiz, né, porque ela estava sendo alfabetizada no 6º ano, né, a saída que eu fiz era recortar dos livros de ciências as figuras e começar a associar com elas. Não era fácil, não é tarefa fácil para você que tem 11 turmas, cada uma com 25 alunos, tu trabalhar, né, a particularidade daquela, não. Mas eu me lembro que aquilo me marcou, porque eu tinha que fazer os recortes, né, eu tinha que pensar sempre nela, e eu acho que está aí a questão do auxílio e do acompanhamento.
eu preciso me dar conta. E aí teve a questão, não me lembro, não me recordo qual cursista falou da questão da guerra, né? Que muitas vezes num conselho de classe é uma guerra fazer com que aquele professor entenda que existem particularidades do aluno. E aí teve um relato, né, da questão de que o aluno era muito esperto, ele era muito ativo, enfim, mas ele não conseguia se expressar, ele não conseguia escrever, né? Então aí dá para nós também na questão da mudança, de poder ter essa flexibilidade é importante. Me chamou a atenção a questão da timidez, relatada por um professor de ciências, eu anotei aqui, né? A questão de que, para a gente estar lá na frente, enquanto professor, a gente precisa ter muito jogo de cintura, né? Então, ela relatou que, enquanto aluna, ela ou ele se sentia muito preso, né? A questão de que era muito difícil apresentar um trabalho, e aí uma aluna dela, depois que ela se tornou professora, elogiou, não, professora, porque a senhora sai da mesa, né? Então, assim, eu me recordei das minhas aulas no terceiro ano, no segundo, enfim, que eu não consigo parar quieta, eu sempre tenho que estar pulando na sala de aula. Então, essas coisas, assim, a gente percebe a aproximação com o aluno é importante. Eu acredito que a confiança também é um dos fatores que a gente deve levar em consideração, né? A questão de haver um processo, tá? Tudo o que foi relatado chamou a atenção do quê? Que houve essa mudança, né, de certos conceitos, né, de muita teoria que foi relacionada, depois na prática foi mudada. Então, isso faz parte do desafio de ser docente, né? A gente entender que educar é um processo, né? Cada indivíduo vai ter esse processo e a gente precisa dar um olhar especial, estudar. Eu acredito, assim, que em um outro momento, né, Prof. Raquel, eu venho recém estudando os estilos de aprendizagem, né, os estilos de ensinagem também. Então, são conceitos ainda que a gente vem formulando, tá? E a gente é eterno aprendiz. Então, esse olhar especial aos nossos alunos cabe a gente entender que para a gente avaliar o todo dele, né, a gente acompanha o processo, tá? Então, fica esse recadinho, né? Até anotei aqui a questão de que existe as escolhas das questões, né, numa hora de uma atividade avaliativa, e utilizar as mesmas questões. Me chamou a atenção porque eu geralmente eu coloco as mesmas questões, né? Eu acredito que não esteja errado colocar as mesmas questões, mas sim tu dar atenção àquelas questões, trabalhar em sala de aula, né? Fazer com eles a partir para ver se deu certo o entendimento dos alunos, tá? Ou seja, né, Camila, retomando o nosso colega, tudo depende da intencionalidade, né? Ah, verdade. Não podemos dizer, né, dizer que tudo está certo, tudo está errado, vai depender da intenção. E assim, lendo os relatos de vocês, a gente também viaja para o tempo de estudante, as avaliações, e também vamos pensar no decorrer da nossa carreira enquanto professores, né? Que a gente também passa por um processo, né? E a gente vai mudando a forma de planejar e também de avaliar, certo? Bem, considerando, Camila, mais alguma fala em relação a isto? Ou vamos. Oi? A Camila trancou agora. Então, a partir dessas falas de vocês no tema de casa, então a gente pensou em iniciar o nosso encontro de hoje com duas questões para a gente pensar. Camila, tu consegues passar o slide? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Espera aí que eu passo. Ou ela...
Pode ser, Renata? Tá, vou compartilhar. Acho que a Camila teve um problema de conexão. Enfim, coisas que acontecem. Mas, enfim, a gente, em geral, pensa que a avaliação só tem sentido dentro da escola, né? Mas eu gostaria de provocá-los a pensar quais são as situações da nossa vida no cotidiano nas quais a gente utiliza a avaliação. Ou será que a avaliação só é útil dentro da escola? Se vocês quiserem utilizar o chat para responder isso, ou quiserem mesmo abrir o microfone, vocês já pararam para pensar que a avaliação, ela pode, o processo, né, avaliativo, ele pode ter uma função fora da escola? Ou será que é só importante dentro da escola? O que vocês acham? Será que a avaliação, o processo, por exemplo, se a gente pensa a avaliação como um processo de eu, né, fazer escolhas a partir de determinadas características, né, é um processo avaliativo. Por exemplo, se, se eu estou na dúvida entre um produto A e um produto B no supermercado, eu faço uma comparação, analiso as características positivas e negativas de cada um deles, e pode ter outras características mais, e aí, a partir dessa comparação, dessa análise, tu toma uma decisão. Ou seja, tu estás utilizando implicitamente um processo avaliativo, só que não tem o nome de prova, né? E aí no chat a gente já tem duas contribuições, né? Pode ser fora da escola também, né? Utilizada a avaliação. Por exemplo, uma avaliação médica, muito bem colocado esse exemplo, Adriana, não tinha pensado nisso, mas quando um médico vai fazer um diagnóstico, ele vai, né, fazendo uma sondagem, né, comparando com aquilo que ele entende como certo ou como o ideal, e a partir disso ele vai te dar um diagnóstico médico, certo? Vamos pensar uma outra situação. Esse ano nós temos novamente eleições municipais, certo? Teremos que votar em vereadores, prefeitos, vamos ter diversos candidatos, né? E aí a pergunta é: como é que a gente faz essa escolha? A gente também faz uma análise, certo? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Acho que nenhuma das minhas meninas está conseguindo acesso hoje, está difícil a nossa internet. Vocês conseguem, se alguém puder falar, que agora eu não enxergo mais o chat. Peço desculpas por isso. Tá, beleza. Tá Obrigada, aparecendo, Priscila. prof. Tá, então, assim, se a gente pensar que a avaliação, o processo de avaliar não é importante só na escola, mas também em diversas situações da vida, né, seja para fazer escolhas ou tomar decisões, ou mesmo quando a gente, né, tem um projeto de vida, um projeto de empreendedor, ou na família da gente alguém deseja começar um novo negócio, a gente utiliza diversas etapas da avaliação, né, para que a gente consiga tomar decisões mais, vamos dizer assim, acertadas naquele contexto e naquela situação. E quando a gente pensa a avaliação desta forma, não tem como a gente não pensar na relação que existe entre a avaliação e a metacognição, ou ainda entre a avaliação e a emancipação ou a autonomia de quem está sendo avaliado e de quem avalia. Se a gente pensar a metacognição como o pensar como eu penso, ou refletir e entender, ou a maneira como eu tomo decisões, a gente pode perceber que a avaliação ela pode assumir uma característica de auxiliar do aluno. Da mesma forma, quando a gente pensa que existe uma relação entre a avaliação e a emancipação do aluno, a gente espera que ao longo do processo avaliativo o aluno também tenha autonomia para ele perceber que, nesse quesito aqui desse conteúdo, eu já estou bom, nesse outro eu posso melhorar. E dessa forma, a gente pode estar contribuindo para que o aluno entenda a importância da avaliação
não apenas na escola, mas também nas diversas situações da vida, certo? Priscila, vamos ver se as gurias estão aqui ainda. Se surgir alguma fala no chat e a Camila ainda não estiver conectada, se tu puderes ir contribuindo, ficaria muito grata, tá? Eu acho que tanto a Claro, pode Franciele, deixar. quanto a Renata, quanto a Camila perderam a conexão. Mas, enfim, coisas que acontecem. Bem, e aí, quando a gente pensa na avaliação como uma estratégia para a gente aprender a reparar naquilo que a gente pensa ou na forma como a gente resolve os problemas do dia a dia, a gente também tem que pensar em quais são as habilidades que são importantes para que esse tipo de pensamento seja possível, para que esse tipo de ação seja facilitada para o aluno, né? Então, pensar sobre as habilidades e comparar com as que o aluno acredita que sejam necessárias para realizar uma atividade pode ser uma função da avaliação também, né? Claro que nesse caso, uma avaliação ela vai ser mais elaborada. Não vai colocar uma prova com 20 questões, mas uma prova com, né, uma atividade avaliativa com talvez 5 questões mais profundas ou com níveis de complexidade diferente, de forma que o aluno vá percebendo aquilo que ele consegue fazer com facilidade e aquilo que ele ainda não consegue fazer com facilidade, ou que ele tem maior dificuldade. E aí, a gente pode entrar com estratégias ou atividades para que o aluno aprimore aquela habilidade. Da mesma forma, a gente pode pensar que o fato de o aluno ter consciência dos processos de pensamentos que ele utiliza, né, o como e o que ele pensa no momento que ele resolve um problema, ajuda ele a compreender o objetivo de uma tarefa e também planejar como ele vai resolver aquela tarefa. Então, a avaliação, ela sempre vai ser mais do que simplesmente aquele conhecimento que é explicitado. Na avaliação, a gente também tem que ter formas de estar reparando ou conhecendo o processo que o aluno utiliza para resolver um determinado problema ou atividade. E isso me faz pensar na matemática, né? Quantas vezes um aluno não desenvolve todo um cálculo da forma correta, utiliza as estratégias adequadas, porém, às vezes, lá no final, num jogo de sinal, e quem é professor de matemática, né, pode confirmar isso, era, né, o mais com mais ou mais com menos, e só troca o sinal. E muitas vezes, né, esse aluno tem a questão errada só porque ele errou um sinal lá no final do cálculo. E a gente pode pensar, nesse caso, o processo que o aluno passou para chegar, de repente, no número certo, vai ser desconsiderado, né? Da mesma forma, por exemplo, às vezes, numa questão descritiva, né, que ele precisa descrever um processo, ele descreve o processo, mas não utiliza aquelas palavras ou os conceitos que a gente esperaria que ele utilizasse. Será que isso significa que ele de fato não entendeu, ou que ele não tem o conhecimento, ou que ele ainda está amadurecendo no processo? Então, nesse sentido, quando a gente pensa na avaliação, a gente também, e eu sei que possivelmente todos vocês já tenham pensado nisso, mas são, assim, exemplos bem marcantes para a gente pensar a questão de que o processo de resolução do problema também precisa ser verificado no decorrer da avaliação, né? Da mesma forma, na avaliação, a gente também pode estar verificando se os alunos são capazes de aplicar estratégias, avaliar se a estratégia utilizada foi a mais adequada ou não. No caso de perceber que a estratégia utilizada não foi adequada, conseguir pensar e utilizar outra estratégia para que ele mesmo esteja avaliando o processo de execução, né? Então, em todos esses casos, a gente pode pensar de novo na questão:
Se a gente faz uma avaliação que seja só com perguntas de o que é isso, o que é aquilo, ou mesmo apenas uma avaliação somente com questões fechadas, até que ponto a gente consegue entender qual foi o processo de pensamento que o aluno utilizou para resolver esse problema? E aí, nesse quesito, é importante pensar que quanto mais variada for a forma de avaliar, né? Por exemplo, tem alunos que se dão super bem com questões fechadas, mas também tem uma quantidade enorme de alunos que não conseguem se dar muito bem em questões fechadas. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu sempre tive muita dificuldade com questões de marcar, porque eu pensava demais, eu pensava diversos caminhos e acabava marcando a questão errada. Enquanto isso, eu sempre consegui me dar muito bem naquelas questões que eram abertas o suficientes para mim ficar descrevendo, né, a forma como eu estava pensando para resolver aquele problema, tá? Então, nesse sentido, também tem uma outra situação. Tem alunos que, da forma escrita, não conseguem expor um processo de pensamento. Eles são muito mais comunicativos, eles precisam falar para conseguir expor o como eles resolvem uma determinada situação. E isso me faz lembrar de um ex-aluno, o Eduardo, que não conseguia se dar bem nas provas escritas. Ele tinha problema de escrita, ele trocava letras, enfim. E no dia que foi proposto para a turma dele organizar uma feira do conhecimento, na verdade foi uma feira de sistemas do corpo humano, elaborado com sucatas, ele foi um aluno que se destacou, porque ele explicava com uma desenvoltura que dava muito gosto de ver. E naquele dia eu percebi que, com o Eduardo, eu precisava utilizar instrumentos e estratégias de avaliação que fizessem com que ele falasse. Não que eu deixei de utilizar avaliações escritas, mas, no entanto, no decorrer do trimestre, eu também precisava propor atividades em que ele pudesse demonstrar o que ele estava sabendo sobre aquele conteúdo ou as situações que estavam sendo estudadas de forma falada. Bem. Viu, Raquel? Só para complementar essa tua parte aí, eu estava ontem estava dando reportagem da nuvem de gafanhotos, né? E aí, a respeito disso, a reportagem falou que a nuvem de gafanhotos que se formou era o equivalente a um dia de pasto, a 2 dias de pasto das vacas, né? E eu automaticamente disse assim, tá aí uma questão de ecologia, né? Pensei automaticamente a questão da herbivoria, enfim, e aí acaba que remete a isso, do instrumento avaliativo, né? Seja participação em feiras, né? A questão de organização de eventos, enfim, de poder desenvolver essas habilidades. E eu me chama muita atenção, e ontem eu lembrava que para mim é bem difícil assimilar apenas olhando, observando, enfim, né? Eu preciso fazer a leitura, escrever e ainda, né, fazer essa abordagem dentro da minha cabeça antes da apresentação para vocês. Eu estava pensando, tá, mas eu vou falar tal coisa, mas eu vou falar isso. Então, para o aluno, e isso eu só desenvolvi na faculdade, porque até então era só decoreba, né? Então, assim, esse ponto de instigar o aluno a desenvolver outras habilidades, mobilizar informações, fazer com que ele organize as atividades, esse protagonismo é importante, tá? Bem, vou fazer um gancho com a palavra protagonismo, que a Camila utilizou. Quando a gente pensa numa avaliação que tem uma finalidade que vai além do apenas ver se sabe ou não sabe, né? Se a gente deseja que o aluno consiga perceber que a avaliação é útil para a vida, ele também precisa ter um papel ativo durante o processo. E muitas vezes esse papel ativo durante o processo requer que, enquanto a gente propõe uma avaliação, a gente também esboce junto com os alunos ou construa junto com eles quais vão ser os critérios utilizados
para fazer a avaliação, né? E isso foi algo que eu demorei muito tempo para aprender enquanto professora, da importância de deixar claros os critérios que seriam utilizados para corrigir uma atividade ou uma prova, né? Mas, enfim, quando me, me passou pela cabeça, quando eu percebi, né, que era possível construir esses critérios com os alunos, o que que aconteceu? Os alunos sabiam o que que era esperado deles, e eles conseguiam, muitas vezes, no final, né, quando recebiam um trabalho de volta, dizer, é verdade, nesse ponto aqui eu podia ter feito diferente, faltou isso, isso e aquele outro. E aí a gente consegue fazer com que eles percebam que os reais responsáveis pela avaliação deles são eles mesmos, não apenas o professor. Bem, Uh, e aí, quando a gente fala em avaliação, não tem como não citar o Cipriano Lucchesi, né, que é um dos maiores estudiosos da avaliação no país. E sempre me chamou muita atenção quando ele fala que a sociedade democrática tem como base as relações de reciprocidade. Para tal, inúmeras competências são necessárias, entre elas a capacidade de posicionar-se, propor soluções e também respeitar ideias antagônicas. E quando a Camila coloca o exemplo, né, da nuvem de gafanhotos, vamos pensar no contexto que a gente vive, o número de informações e mesmo fake news que chegam diariamente nas casas dos nossos alunos, e é importante que eles tenham essa capacidade de posicionar-se. E nesse sentido, a forma como a gente organiza as avaliações na escola pode contribuir para que eles assumam esse papel de críticos, né? Assumam essa função de verificar se uma informação é real ou não, simplesmente aceitar passivamente aquilo que é colocado. Para quem nunca aconteceu, né? Fez a devolutiva de uma prova, fez a revisão das questões, né? Explicou por que tal, né? Qual era a resposta esperada, quais os critérios que foi utilizado para fazer a correção, e de repente o aluno disse, não, mas a minha resposta tem tudo isso, mas só está meia certa, né? E aí gera aquela discussão na turma, os próprios alunos ajudam a dizer, não, mas está faltando isso, está faltando aquele outro, né? Também ajuda eles nessa questão de ouvir o outro, né, com respeito, e, se for necessário, né, usar um argumento para dizer, não, mas eu não concordo contigo por causa disso. Bem, da mesma forma, se a gente pensar na avaliação como algo maior que não apenas nota, a gente percebe que a avaliação ela pode ser compreendida como uma ação consciente do processo educativo, de ensino-aprendizagem. E aí, a gente pode perceber que a avaliação ela é um constante olhar crítico sobre aquilo que está sendo feito, tanto pelo aluno quanto pelo professor. Camila, tem algo a acrescentar? Deixa eu ver se a Camila está aí ainda. Estou aqui sim, prof. Só deu erro na hora de clicar no microfone aqui. Ok. Acompanhando esse raciocínio do Lucchesi, né, que a senhora comentou agora, é importante que a gente tenha bem claro que essa avaliação, eu infelizmente saí por conta da internet, mas a gente tem que tomar uma decisão enquanto professora do que realmente, né, vai ser feito. E aí tem as funções, né, da avaliação que o Libânio traz para nós também, que é a questão de uma comprovação, né, uma avaliação no geral, né, não falando de prova, ela precisa de um apoio pedagógico didático, né, ou seja, para comprovar os objetivos que eu tenho com aqueles alunos, né? E principalmente ele serve para a questão de um diagnóstico. Eu preciso dar atenção àquele diagnóstico que foi feito da turma. E aí me remete a assim o simples fato da repetição de avaliações, né? A questão de sempre ocupar a mesma avaliação. Então,
acaba que, até que não me remete a um exemplo do tema de casa, né? Que tem um professor ou professora que não consegue, faz muito tempo que ela só troca, ela troca, faz anos que ela não consegue utilizar a mesma coisa. Então, esse aperfeiçoamento também faz parte, até porque os alunos mudam, as turmas são diferentes, né? E uma coisa que é a certificação desses resultados, que é a questão do controle, não do controlar, mas para te ter aqueles resultados e fazer uma autoavaliação, né? Das suas atividades e dos seus alunos. É isso, né? A gente sabe que é importante ter, né, registrado, né, aquilo que o aluno demonstrou de conhecimento, né? Em nenhum momento está dizendo que não precisa registrar. No entanto, a gente também não pode esquecer que, em geral, os alunos têm uma percepção bem diferente da avaliação. Para eles, a avaliação é unicamente um número que define se ele vai passar de ano ou não, né? Se a gente faz uma pesquisa rápida com as nossas turmas, e eu fiz algo semelhante na minha especialização de gestão escolar, sobre avaliação, a maior parte dos meus alunos, naquele momento, entendia a avaliação unicamente como um número, uma nota, que ia definir se eles iam passar de ano ou não no final do ano. Teve alguns poucos, que não chegou a 5% do total, que dizia que a avaliação também servia para eles saber se eles tinham entendido ou não. E aí, né, vem essa tirinha do Calvin, né, que acho que representa um pouquinho isso. Estão comparando as notas, né, algo bem típico quando a gente devolve uma avaliação de uma turma de alunos, eles comparam as notas, e aí o Calvin, né, diz, está com pena do colega que tirou o A, que ele não queria estar no lugar dele, e diz, eu tirei C. E aí o colega pensou, mas por que tu prefere tirar um C do que tirar um A? E o Calvin responde, minha vida fica muito mais fácil se eu manter a expectativa das pessoas em um nível baixo. Bem, essa tirinha faz pensar um monte de coisas. Qual o tipo de avaliação que teve, né? Por que que o Calvin acha melhor ter um C do que um A? Será que o A de fato é melhor do que um C, né? Será que a prova de fato consegue dizer que um aluno é 10 e outro é 7? Enfim, nós não vamos aprofundar nisso, mas é para a gente ficar pensando, né? Bem, e aí quando a gente pensa no papel da escola, né, que a ação educadora sempre, né, está aberta para reflexão e discussão, e também do processo avaliativo associado, a gente pensa nos PPPs das escolas, né? Nos 15 anos de educação básica, eu tive a oportunidade de passar por diversas escolas, né, em função dos estudos, e em todas elas, uma coisa me chamava atenção. Em todo PPP da escola existe aquela premissa, né, que a gente quer formar alunos, cidadãos críticos e atuantes na sociedade. E aí eu volto ao terceiro slide da tarde de hoje. Como é que a gente vai pensar em cidadãos críticos e atuantes na sociedade se a gente não pensar numa avaliação que torne o aluno autônomo para pensar, para tomar decisões, ou mesmo para entender como as decisões são tomadas, tá? Bem, por outro lado, a avaliação da aprendizagem, ela sempre está presente na sala de aula, mesmo na escola, e ela norteia todas as ações, desde o planejamento até a prática do professor, e também não dá para desconsiderar que os processos avaliativos interferem na vida dos estudantes. Quem nunca viu um aluno branco no dia de uma avaliação no estilo teste ou prova? Quem nunca viu um aluno durante a prova, né, estar suando de tanto nervosismo, ou às vezes, né, desmaiar, ou então ter sintomas como dor de barriga ou dor de cabeça durante a prova? Pensando em tudo isso, né, a gente pode pensar de novo, será que a avaliação como é feita, ou a avaliação como ela é compreendida pelo aluno, não pode ser
repensada e modificada? Será que é sadio uma avaliação ou um aluno que entende a avaliação apenas como uma forma de punição? Porque às vezes também acontece isso, né? O aluno não, né, que joga a primeira pedra que nunca pensou isso, né? Aquela turma que conversou na hora da explicação e aí a gente lança daquele argumento clássico: ah, vocês vão ver no dia da prova. O professor pode até não fazer uma prova diferente no dia, mas de repente algum aluno mais sensível às palavras pode achar que no dia da prova chegou a hora da punição e vai ter toda uma série de sintomas associados, né? Exato, Marga Brito. Ou então no dia da prova não aparece na prova, porque ó, vai ser dia de punição, o professor vai ser, entre aspas, vingar de nós. Né? Então, assim, às vezes, a gente nem percebe, né? Às vezes foi numa situação de brincadeira, mas o aluno, como vou dizer, se apropriou daquilo de uma forma bastante profunda. Bem, se a gente, voltando à questão, né, de que a escola quer formar cidadãos para um mundo que sejam críticos, participativos, a gente também precisa pensar que a avaliação ela deveria ser compreendida como um meio para o autodesenvolvimento do aluno e também do professor. Por que esse E está realçado com uma cor diferente em negrito? Porque a avaliação ela também traz diversas situações para a gente repensar a prática da gente ou mesmo a forma que a gente avalia, né? No entanto, às vezes a gente precisa construir uma relação com a turma para que eles percebam que a avaliação não é simplesmente um ritual para dar nota para eles, e sim que ela é um processo para que os alunos possam se desenvolver uh, mais, né, dentro da nossa disciplina ou mesmo dentro de um certo contexto de estudo. Assim, a avaliação deveria se preocupar com a autonomia do aluno em relação ao processo de aprendizagem. A autonomia vai ter relação com o indivíduo assumir seu papel no processo de forma consciente e reflexiva. E aí eu volto a falar naquelas provas, né, 20 questões de marcar uma, né, de múltipla escolha. Eu sei que elas são importantes, né, principalmente no contexto de avaliação externa, né. Vamos pensar que, em geral, as escolas participam da Olimpíada de Matemáticas, realizam a Prova Brasil a cada 2 anos, ou mesmo outras situações de avaliação externa, em que a avaliação ela é organizada nessa estrutura de múltipla escolha, então não tem como a gente fugir disso. Mas isso significa que a avaliação tenha, né, no contexto das nossas disciplinas, tenha que unicamente ser uma prova objetiva, né? Será que o aluno de fato está exercendo autonomia ao escolher a letra certa? Né? A gente não tem certeza que ele não fez lá um ABBU, quem cai fora é tu, né? Que vai marcar uma letra simplesmente pela sorte de um joguinho, ou enfim, né? Bem, Outro ponto que eu queria destacar, Raquel, é a questão de que essa autonomia é importante que os cursistas eles tenham bem isso bem claro. A questão da autonomia ela não acontece assim. Bom, a partir de agora nós vamos mudar toda a avaliação, nós vamos começar a implementar um protagonismo, tudo, né? Então, virei a página e vou trabalhar a autonomia. Não acontece do dia da noite para o dia, né? Ela acontece à medida que você insere um instrumento avaliativo que possibilita essa reflexão do aluno. Ele não está acostumado a ser o protagonista, ele não está acostumado a ser autônomo. Então, ele precisa que aconteça a questão ele precisa enxergar como é esse processo. Então, você inserir uma atividade, vou tomar como exemplo ali a questão do blog, né? Você inserir uma atividade no mês
posterior, depois no próximo mês, coloca 2, né? Então, ele vai percebendo. E outra coisa, além de ele perceber que ele começou a ser o protagonista, ele vai cobrar dos demais professores para ele ser o protagonista, né? Então, eu tomo como exemplo as minhas aulas de seminário integrado. Não sei se alguém lembra que participou do ensino médio, politécnico, né? À medida que eu dava a intenção deles construírem o projeto, de partirem deles a intenção, das atividades, do tema deles, os outros professores de seminário integrado que davam os temas prontos, começou a haver um conflito, né? Mas como? Mas se a professora tal está deixando a gente escolher o que a gente gosta de falar, né? E montar mapa conceitual com eles, então, assim, é importante que estejam bem claros. É um processo, né? À medida que tu é uma formiguinha trabalhando, ela vai contaminar, né, a questão da autonomia e do protagonismo, porque eles gostam, né? E às vezes, quando a gente propõe algo novo, né, eles são resistentes, então a gente precisa ficar insistindo naquela nova forma de avaliar. Tanto que o tema de casa de hoje é a proposta da leitura de um artigo, tá, que foi construído em colaboração com nossas colegas, que fala da inserção de uma nova forma de avaliar no ensino fundamental, tá? Isso não vou falar, vou deixar para que vocês leiam. Não é receita, mas assim é uma experiência compartilhada. Bem, então, se a gente pensa na avaliação como uma forma de o aluno perceber-se como parte do processo de avaliação, tira também um bom tanto do peso das costas do professor, né, que em geral, né, numa forma mais tradicional de avaliação, o único responsável pela avaliação é o professor, quando na verdade, né, o aluno também precisa estar envolvido nesse processo e junto com o professor estar percebendo quais são as lacunas que ele ainda tem em determinado conhecimento e da mesma forma, quais são as potencialidades que ele já tem, né? E a partir disso, né, é possível, então, estabelecer um processo de reconstrução e aprimoramento de saberes. E muitas vezes, nesse caminho, é importante a gente lançar mão de uma variedade de instrumentos, e não apenas a velha e tradicional prova. Enquanto professora, eu sempre tive muita aversão a corrigir provas de múltipla escolha. No momento, com 12 turmas, se tornava cansativo e maçante, porque era sempre aquela mesma coisa. Então, o que eu fazia? Tinha uma parte da prova que era objetiva, né, enfim, e uma parte mais aberta, que permitia aos alunos comunicarem mais livremente, criarem, né. E aí eu fui descobrindo que havia alunos que tinham um potencial enorme para explicar um conteúdo na forma de poesia, outros faziam pequenas histórias em quadrinhos ou mesmo outras formas de comunicação. E conseguiam fazer isso bem, muitas vezes melhor, eles demonstravam que tinham conhecimento de um determinado conteúdo nessa parte aberta, e lá na questão objetiva erravam. E aí eu comecei a me questionar sobre por que utilizar apenas questões de múltipla escolha ou questões de VUF. Claro que eu tive que me reorganizar nesse sentido. Naquele momento, tinha 3 turmas de terceiro ano de ensino médio, e 2 turmas de primeiro ano, e mais as turmas do ensino fundamental. Então, eu jamais deixava para fazer a avaliação de todos na mesma semana, porque senão eu não conseguia dar conta de corrigir tudo e dar o retorno. Mas aquela parte de corrigir prova se tornou menos enjoada, né, menos cansativa, no sentido de sempre ler a mesma coisa. E aí eu lembro aquela questão que a Camila apresentou na semana passada, né, de deixar uma parte mais livre e aberta para que o aluno possa mostrar aquilo que ele aprendeu, mas que não foi cobrado na prova, né. Bem, da mesma forma, quando a gente utiliza uma variedade de instrumentos, né, diferentes, a gente consegue alcançar uma quantidade maior de alunos. Porque, assim como a Camila falou antes, existem diferentes estilos de aprendizagem, né? E eles também precisam ser considerados no momento que a gente organiza uma avaliação.
E, claro, no momento que a avaliação é proposta, é importante que o aluno também tenha consciência de onde ele está e aonde se espera que ele vá chegar com essa proposta avaliativa. E nesse sentido, é importante que os critérios de avaliação sejam construídos em conjunto ou que pelo menos estejam claros para que o aluno saiba o que ele precisa fazer, o que ele precisa apresentar. E depois, na hora de corrigir, o professor lança a mão desses critérios, né? E aí fica até mais simples fazer a correção, mantendo um padrão para todas as avaliações, para todas as produções dos alunos. Só aproveitando o gancho, Raquel, o Anderson colocou, né, que a diversidade de instrumentos avaliativos deverá fazer parte do planejamento. Ele coloca, né, que quando trabalhava com o quinto ano, explorava seminários de pesquisa e autoavaliação, né. Esse ponto é importante. Tem alguns colegas que são dos anos iniciais, né, então a gente precisa desenvolver desde cedo essa possibilidade da questão de ampliar os temas, o protagonismo, né? Isso é importante. E já pegando a fala da Yara, né, que ela fala assim que ser protagonista não é fácil, principalmente para quem está muito conformado, acomodado, né? Até teve um relato de um tema de casa a respeito de que não entendia por que os colegas eram tão acomodados. É que o cômodo é muito fácil, né? Na verdade, ele é muito acessível. E para a gente mudar um pouquinho, a gente tem que se desfazer de certas coisas, né? Bem como no início, na semana passada, eu comentei. Os pontos de vista variam de pessoa para pessoa, né? E a mudança não é para qualquer um. Então, a gente precisa assumir essa mudança para fazer a diferença. Tá? E aí eu ia comentar ali no chat, mas eu vou já comentando aqui, a questão da gente contagiar a questão dessa questão de visualizar a avaliação de um modo geral, né? A partir de vocês, cursistas, se um de vocês, né, comentar a respeito sobre o que aprendeu no curso, qual é a visão, né, que foi aperfeiçoada, ou se tá, né, se houve, né, esse estudo, outro professor vai, né, se interessar e vai conversar. Por isso a importância dos espaços formativos, né? Os professores conversarem e compartilharem experiências, tá? Não é fácil, mas temos que tentar sempre. A gente não pode esquecer que, né, a escola e a educação como está hoje é uma caminhada de mais de 100 anos, né? Então não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar, por exemplo, né, deixar totalmente de lado uma aula totalmente expositiva, centrada no professor, para uma aula mais aberta e centrada também no aluno. Da mesma forma com a avaliação, né? Se lá no começo do século passado fazia sentido medir o quanto o aluno sabia ou decorava, né, quanto ele memorizava uma informação, hoje em dia a gente não tem que mais dar conta de avaliar quanto de informação ele consegue memorizar, mas principalmente como ele consegue trabalhar com um monte de informações que chegam a ele diariamente. E isso faz, né, a gente passar para a reflexão de que avaliar é só para dar nota? Só para classificar o aluno, passou ou não passou? A avaliação é útil só para a escola? Ou só para o professor? Ou só para a sociedade? Ou só para o aluno? Nessa perspectiva de uma avaliação, né, emancipadora, uma avaliação útil para a vida, a avaliação não pode ser simplista, ela não pode dar conta de apenas uma dessas facetas, mas de todas elas. A avaliação, ela, claro, precisa ser útil para a escola, compreender, principalmente, né, para que o professor compreenda o que está ocorrendo da maneira adequada, né, para que ele compreenda quais alunos estão alcançando os objetivos da aprendizagem, mas a avaliação também precisa dar conta da família. A família também precisa compreender se o seu filho está conseguindo ou não, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades dele, né?
A avaliação também precisa dar conta de preparar, né, para a avaliação as avaliações que acontecem na sociedade, seja através das avaliações externas ou também das provas do Enem, provas de concurso, né, que ainda são bastante classificatórias, né, mas principalmente a avaliação deve ser pensada para que o aluno seja protagonista da aprendizagem dele. Nos tempos em que a gente precisa aprender a aprender, né, durante toda a vida, então o aluno que consegue entender a avaliação como uma estratégia para eles reconhecer os seus pontos fortes e pontos fracos, é uma avaliação mais completa, integral, e que foge daquela avaliação meramente numérica, classificatória. A Margarete, ela colocou se manifestou no chat, o que fazer a correção da prova com os alunos também é válido, porque se aprende com o erro. Exatamente. E até porque, às vezes, né, nessa correção coletiva, aquelas fragilidades, os pontos fracos já são retomados e coloca também um pouco da responsabilidade do corrigir sobre o aluno. O aluno sempre acha que é fácil corrigir a avaliação, eles não entendem o quanto é difícil, né? E assim compartilha a responsabilidade. Então, é uma ótima estratégia também, e também ajuda a deixar claros os critérios de correção para toda a turma. Então, pessoal, nesse slide, a Jussara Hoffmann, eu achei importante trazer, e conversei com a Raquel anteriormente, né? Que a questão da família, para a escola, ela é bem importante a gente trabalhar a questão da transparência, de como o filho deles é avaliado, né? O filho ou filha deles é avaliado. Uma particularidade, assim, minha familiar, o meu pai sempre teve dificuldade de entender a avaliação do ensino médio politécnico por parecer, né? O pai sempre cobrou da minha irmã a questão de ter a nota, sempre cobrou de nós. E é importante que a gente possa, né, apesar de ter o nota 10, 5, 4, enfim, a gente precisa ter clareza dos objetivos desses instrumentos avaliativos, tá? Então, a Jussara coloca a respeito de um pai que foi perguntado a respeito de uma avaliação formativa, né? Vocês vão participar do encontro com os nossos colegas sobre avaliação formativa e vocês vão perceber, dando um spoiler aí, né? Que essa avaliação formativa ela é um processo, né? Ela percorre um processo. E esse pai foi perguntado, né, se ele estaria ou não de acordo com essa avaliação formativa. E aí ele respondeu o seguinte: fico chocado cada vez que mando meu filho estudar para as provas. E ele me responde que não precisa, que já fez as contas dos pontos que tem com os trabalhos. Diz que só precisa tirar 3 na prova, então nem estuda. Isso está errado, né? Então, o que essa questão, né, essa resposta do pai nos faz pensar? A respeito da equidade nos instrumentos avaliativos, né? A questão de como trabalha a avaliação formativa, né? A questão de vários instrumentos, né? O processo, e é importante que isso é uma realidade, né? Uma realidade bem presente, né? Por exemplo, não sei se vocês acontecem, mas uma escola onde eu trabalhei já vinha as tabelas, né? Já vinha as tabelas e os pontos que tu deveria dar. Então, a prova era 70%, os outros 30% tu podia avaliar em trabalho, em perfil, em caderno, enfim. Né? Então, depende muito da escola com relação ao PPP da escola, né? Então, nos remete à questão de que existe um sistema, né? Existe um sistema que rege a questão das notas, mas que a gente fique bem claro que a gente precisa trabalhar de uma forma que não aconteça mais, né?
o estudar por estudar, né? O estudar para, né, ser alguém na vida, o estudar para tornar ele um crítico, reflexivo, emancipatório, enfim, né? A gente precisa ter esse viés, tá? Bem importante porque é a realidade, né? Qual a nota? E eles são motivados muitas vezes por nota. Então essa ruptura ela precisa acontecer, né? Onde a equivalência nesses trabalhos, nesses processos avaliativos. Essa fala reforça, né, a questão de que o aluno enxerga a prova única e exclusivamente como uma nota para passar ou rodar. E aí também tem uma outra situação, né? Tem aquele aluno que está contando os pontos, tem que tirar tanto para passar de ano, né? Então, essa também é uma concepção de avaliação que precisa ser superada. E aí, pensando no ensino remoto, né? Que você não está pensando, né? Os cursistas podem estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o ensino remoto? Talvez durante o ensino remoto é o momento em que o aluno, de fato, tenha que ele perceber o que ele aprendeu, né, naquela atividade que foi encaminhada, e o que ele não conseguiu compreender tão bem, né? Então, ele vai ter que ter uma autonomia muito maior do que ele tinha, de repente, na sala de aula presencial, tá? Então, assim, a gente não chegou muito na parte prática do curso, mas a gente pensa que esses questionamentos de hoje são importantes para a gente pensar numa avaliação que não seja unicamente números e classificação, né? Bem, e aí existem vários fatores para considerar quando a gente vai pensar na avaliação, em planejar a avaliação das nossas turmas, né? Primeiro, essa questão da percepção dos alunos. Se para eles a avaliação é unicamente nota para aprovar ou reprovar, é importante começar devagar, né? Porque nem sempre é um processo fácil, que eles percebam que a avaliação não é para o professor, que a avaliação não é para a escola, mas principalmente para ele, né? Porque a gente precisa de determinados conhecimentos para seguir na vida, vamos dizer assim, na hierarquia escolar. Da mesma forma, a gente também precisa pensar a questão dos estilos de aprendizagem dos estudantes, levar em conta as diferentes formas de aprender e de comunicar para organizar uma prova, no sentido, eu digo prova, tá, mas é o vício, mas numa avaliação, pode ser um trabalho de pesquisa, um trabalho de apresentação, um trabalho de produção de revistinha, poesia, paródia, enfim. Qualquer atividade avaliativa que a gente propõe, ela precisa fazer com que os diferentes estilos de aprendizagem possam ser mobilizados para que o aluno solucione um problema ou assuma um posicionamento frente a algum tema, e também para que a avaliação valorize a capacidade crítica, a autonomia do aluno. E aí eu lembro de uma fala de um aluno do 8º ano. Eu sempre propus muito a questão de produzir revistinhas de divulgação. Tá, então agora nessa atividade avaliativa vocês vão criar uma revistinha para explicar determinado conteúdo para os coleguinhas do 5º ano, ou para a família, sempre dava públicos diferentes. E aí esse aluno dizia, mas professora, por que a senhora não faz prova? É muito mais fácil do que tem que estar inventando essas coisas, ou ficar escrevendo de um jeito diferente. Né? Isso também mostra que para aquele aluno a prova era muito adequada. No entanto, a maioria dos alunos sempre dizia que era muito mais fácil explicar o que eles tinham entendido dessa forma do que numa prova. Claro que nunca deixei de fazer prova, né? Já pensando nesses alunos com esse perfil desse menino. Mas quando a gente propõe atividades avaliativas que sejam mais abertas e que saiam do formato prova, é mais fácil da gente atingir, né, os diferentes estilos de aprendizagem e de comunicação. E também um outro fator bem importante para a gente pensar a avaliação, seja no ensino presencial ou no ensino remoto, é a questão do contexto de avaliação e da correção. E essa imagem, né, estava procurando uma outra, mas essa aqui veio bem no mesmo sentido. E aí um diz que é um B e o outro diz que é um 13. Qual deles está certo?
Muitas vezes, num contexto de avaliação, às vezes o aluno explica da melhor forma que ele consegue, e dentro daquele contexto dele é o máximo que ele consegue expor. E aí, eu, enquanto professora, na hora de corrigir, eu levo em consideração esse contexto, o crescimento desse aluno no decorrer dos anos que ele está comigo, ou apenas aquele contexto momentâneo da prova, né? A maior parte, né, dos professores de educação básica tem aqueles alunos que, né, são seus por 4, 5 ou mais anos. E a gente consegue verificar ao longo do tempo os pequenos progressos, né, que esse aluno tem. Mas mesmo assim, às vezes, esses progressos não são aquela expectativa que a gente teria. Então, é importante que a gente pense um pouquinho nesses contextos de avaliação, de modo a que a gente não julgue apenas pela nossa visão, mas também através daquilo que o aluno consegue e daquilo que ele, né, mostrou como progresso ao longo do tempo que ele está conosco. Camila, que mais? Acredito, Raquel, que no chat, né, a Fabiane, ela falou a respeito da questão aqui trabalhar seminário integrado para os pais é considerado bobagem. Para mudar um pouco, passamos a convidar os pais para assistir a execução dos trabalhos, né? Então, assim, a questão do seminário integrado, né, ressaltando o exemplo que eu tinha dado anteriormente, eu achei uma oportunidade, assim, fantástica para o protagonismo deles, né, a construção de projetos, os temas a partir deles, a construção de mapas conceituais. Não foi fácil, no primeiro ano a gente sofreu bastante, bastante, mas aí é a questão de que a gente precisa chamar a família mais para perto, né? Para ver que o seu filho ou filha cresce. E essa questão de acompanhamento, desde no caso dos anos finais, que, por exemplo, eu, na disciplina de ciências, acompanho, a gente percebe o quanto eles se tornam, né? Vão se desenvolvendo. Então, esses pontos de vistas aí, a gente deve levar em consideração, né? Tá? Eu acho que dá para nós abrirmos. Tá. Uma última situação, exemplo. Trabalhos de apresentação. Quem nunca fez, né? E aí tu organiza os grupos, chega o dia do grupo apresentar, eles vêm com aquela folhinha e leem. E muitas vezes uma leitura mal feita. Então, um dia numa turma, a gente propôs, então, esse trabalho de apresentação, mas antes de propor o trabalho em si, foi feito todo um preâmbulo, uma conversação em quais situações da vida eles têm que falar em público, a pessoa que fala em público, como é que ela faz, né? E, enfim, foi feito todo um blá, blá, blá. E aí, antes de propor o trabalho, eu disse, então tá, antes de nós fazer a divisão em grupos, nós vamos juntos criar aqui algumas regrinhas para apresentar o trabalho, e vocês vão ajudar, com base no que nós conversamos. O que tem que ter um trabalho de apresentação? Daí eles foram falando, não pode ir ler na frente dos colegas. Disse, tá, então eu coloquei lá. Outro, tem que ter algum desenho para ajudar a explicar. Botei lá. E aí eles foram falando várias coisinhas que não poderia acontecer. E aí, no final dessa anotação no quadro, disse, então, esses vão ser os critérios que a gente vai utilizar para corrigir, para dar nota para a apresentação de vocês. E no dia da apresentação, sempre foi um trabalho em grupos, cada grupo fazia uma avaliação seguindo esses critérios, né, do grupo que estava apresentando. E assim, dos 6 grupos que apresentaram, foi uma grata surpresa, porque todos eles levaram à risca aqueles critérios que eles mesmos criaram, né, como critérios de avaliação. Né? Teve uns que eu vi que decoraram a fala, né? Não disse que não podiam ir com a folhinha, mas assim, a gente combinou entre nós que eles não poderiam ir lá na frente ler o trabalho, muito menos se escorar no quadro, né? Então, foi assim também uma experiência, vamos dizer assim, de construção coletiva da atividade avaliativa junto com os critérios da avaliação. Então, assim, só para uma troca de ideias.
E aí eu vou parar um pouquinho a apresentação. Depois desse espaço de fala, a gente vai mostrar ainda o tema de casa dessa semana, tá? Sintam-se à vontade para abrir o microfone para falar, né? Só comentando, Raquel, eu trabalhei uma vez com o 7º ano, a escola recebeu uns netbooks da Escola do Estado, e eu tinha cobrado um seminário, era as verminosas o seminário, e construir com eles os slides, né? Eles trabalharem a questão de o que era um slide, o que era um PowerPoint, como é que projetava, essas coisas são. E eles acharam o máximo que iam acessar, e os netbooks ali, né? Então, aí fizeram trios, enfim, esse protagonismo ele é importante, né? E a combinação também de avaliação. O segundo ano eu fiz com temas de genética também, eles adoraram, assim, enquanto. E até porque já é uma troca, né? Eles prestam mais atenção nos conteúdos, enfim. Não é meramente uma exposição, né? Mas vou me calar, vamos ouvir os cursistas. É, bem, no sentido, ah, no tema de casa tem um artigo para ler, ele é curtinho, é espaçamento 1 e-mail, mas como é importante a gente passar um pouco da responsabilidade, né, do processo de aprendizagem também para os alunos. A gente muitas vezes coloca tanto, né, a gente centraliza tanto, né, fica comandando tudo, e o aluno fica ali meramente passivo, esperando as coisas acontecerem. E às vezes a gente pensa, por que que, né, no nosso município, no bairro, não tem lideranças, né? Ou a gente vê que cada vez tem menos lideranças. E a gente tem que sim pensar na escola como um espaço para a formação de lideranças ou formar pessoas que tenham a cultura da participação. E se a gente pensar na escola como um todo, talvez o processo de avaliação seja o aspecto que mais possa contribuir para que se desenvolva essa cultura da participação entre os nossos alunos e, quiçá, daqui uns 10, 15 anos, a gente possa ter pessoas mais engajadas, né, nos nossos bairros, nossas comunidades, nossos municípios e talvez país, porque o que a gente vê ultimamente é, né, cada um no seu quadrado, um certo marasmo para participar das situações que são importantes para a gente, né? A Renata coloca no chat que, como professora do AEE, é necessário o auxílio aos colegas professores, pois alguns ainda possuem resistência em realizar atividades e avaliações adaptadas para os alunos com deficiência. Enfim, eu nunca trabalhei, né, tendo colega com AEE, apesar de eu sempre achar que na escola, toda escola deveria ter alguém para auxiliar. Então, assim, isso também é uma cultura, Renata, que precisa ser desenvolvida, e é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir insistindo, insistindo, insistindo e ganhando território, né? Porque juntos a gente sempre vai ter mais capacidade, juntos somos mais fortes para enfrentar as dificuldades que se colocam para a gente no dia a dia escolar. Gente, eu sei que a gente fala demais, mas a gente gostaria, se alguém quiser falar, abre o microfone e fala, às vezes é mais fácil que digitar, né? Isso, Adriana, as oficinas temáticas para desenvolver Boa as tarde. habilidades. Legal. Boa tarde, Boa por favor, tarde, Cledir. professora, colega, tudo bem? Tudo. Eu me chamo Cledir Lopes, sou do município de Dom Pedrito, sou professora da educação infantil, pré-A, e já lecionei na Escola do Campo com a turmas murceriadas, onde eu tinha vários anos, várias séries que nós chamávamos antigamente, né? Então, na época que eu trabalhei na Escola do Campo, foi em 2000,
até 2004, eu achei muita dificuldade na época, eu não tinha grandes conhecimentos sobre avaliação, do jeito que está hoje, com várias formas, com várias maneiras de se trabalhar com alunos de turma multisseriada, com vários jogos, diversos materiais pedagógicos. Então, na época, era muito restrito, escola do campo, eu tinha que me sobressair para poder avaliar meus alunos, já com turma, vários anos ali, né? Então, hoje, eu trabalhando com pré-A, eu vejo uma forma muito diferente de trabalhar a avaliação, porque começa que crianças, tem várias formas de tu avaliar, tu não vai avaliar eles na escrita, não é? Então, eu passei a avaliar sempre na observação. E aí, até, inclusive, eu escrevi e mandei para lá no Classroom, lá, né, como uma forma de avaliação minha. Eu trabalho com as crianças uma forma de sempre estar anotando, não é, o que eu estou avaliando no processo de desenvolvimento deles na aula. E o ano passado eu tive algo muito curioso na minha aula, que eu vou para o pátio ou dentro da sala de aula, eu estou anotando o que o aluno está desenvolvendo. E eu levava um caderno para o pátio. E teve um dia muito curioso que eu não levei meu caderno da avaliação, meu bloquinho. E uma aluninha minha disse assim, tia, é a tia Cleta, ela me chama, né? E aí, tia Clê, cadê o seu caderninho? E eu digo assim, é mesmo, eu esqueci. Mas aí, então, eu deixei, né? Porque ela me chamou a atenção para o que a minha observação que eu fazia com eles, entenderam? E aí, então, desde desse tempo avaliando, observando, anotando, essa prática de avaliação, para mim, hoje eu trago como muito prazerosa e também é algo muito novo, que eu poderia ter feito há anos atrás, porque me facilitaria eu ter uma turma multisseriada e avaliaria os níveis de aprendizagem de cada aluno. Além de ser turma multisseriada, vários alunos, não é? Como eu avaliar só na escrita? Mas também uma colega postou aí algo da gestão. Eu lembro que eu era cobrada, que tínhamos que ter por bimestre tantos trabalhos escritos. Entenderam? Não importava que era do primeiro ano, do segundo, ou do terceiro, ou quarto, ou quinto ano, que era até o quinto ano que eu lecionava nessa escola do campo. Então, eu acredito que a nossa forma de avaliação depende muito. Nós somos os professores e criamos a avaliação, mas temos que levar sempre em conta o aluno, como vocês falaram para nós, o protagonista, o aluno, como ele vai ser avaliado, o que ele está exigindo para ser avaliado. Então, eu acredito que esse curso está sendo 10 para mim, sabe, gurias? Muito bom, eu estou amando, adorando, e muita coisa nova, até para eu também utilizar com meus alunos, além do que eu já faço, não é? Muito obrigada, gurias. Que bom, Cledir. Deu uma passadinha rápida no chat e assim, gente. Que bom que a gente sempre muda, né? E eu me lembro de um livro do Josué Guimarães Rosa, que o bom e bonito é isso, que não estamos prontos e acabados, mas que estamos sempre nos recriando. E talvez uma das profissões, né, que mais exige isso seja a profissão professor. Se eu penso no primeiro ano, Raquel professora, ou 15º ano, Raquel professora, eu percebo que eu cresci, que eu mudei, que eu melhorei, mas eu ainda tenho muito a aprender, né? E acho que assim, ó, pelo chat vocês também falam isso, né? Vocês percebem que vocês faziam de um jeito, mas já modificaram, fazem de outro, né? E acho que assim, a gente precisa sempre estar aberto a essas mudanças, tá? Bem, para a gente também não extrapolar o horário, eu gostaria de mostrar para vocês a próxima tarefa, o tema de casa, tá? Uma janela, uma guia do Chrome. Vai estar lá no Classroom, tá? Compartilhar, só um minutinho. Tem uma aba tema de casa, atividade 2, tá? Ali vai ter, então, a ordem, né? A gente solicita que vocês leiam esse artigo. Ele é um artigo bem simples, é um relato de caso, tá? Um relato de experiência. E, na sequência, a gente gostaria que vocês acessassem esse outro link aqui. Ele é um quadro branco do Google, o Google Jamboard. E a utilização dele é que nem a utilização do Padlet, tá? Você
tem tipo vou mostrar para vocês. Não sei se está aparecendo, Camila, tu me ajuda aí? Sim, prof, tá dando Tá. para enxergar, sim. Então, abre, querido. Agora minha internet ficou lenta. Uhum. No lado esquerdo vai ter uma barinha de ferramentas. E aí vai ter um nota Raquel, adesivo. Oi, não apareceu, né? não, no superior ali tem parar e tem compartilhar essa guia. Tu vai compartilhar essa guia que daí ele troca. Aí, Essa guia. aí. Agora sim, né? Ah, Agora, agora tá? sim. Perdão, a gente também está aprendendo, tá? Então, no lado esquerdo tem essa, tipo um menuzinho. Aí, para inserir as respostas de vocês aqui, clica nesse nota autoadesiva e aí ele vai criar, pode escolher a cor, tá? Vou fazer aqui só alguma coisa para vocês verem que ele vai, e aí salva. Ele vai ficar grudadinho na tela, certo? Aí eu posso colocar no lugar que eu quiser, posso utilizar, colocar imagens, posso, enfim. Aí eu vou deixar para vocês descobrirem. Caso vocês achem que esse espaço aqui de um quadro é muito pouco, vem na parte superior e clica na flechinha para o lado. O próximo frame, ele vai criar um novo quadro, tá? Não que seja obrigatório, mas só se faltar espaço nesse para fazer a tarefinha de vocês, fique à vontade para criar mais um frame, certo? Bem, e se tiver dúvidas, entre em contato com as tutoras de vocês, que elas estão aqui para auxiliar todos vocês, tá? Bem, gente, para hoje seria isso, tá? Agora eu vou ler o que está no chat. Lamentei não poder acompanhar, né, durante as falas, mas pelo tamanho dele, acredito que, né, que tem bastante material interessante lá para mim ler. Então, gente, um prazer estar com vocês novamente hoje à tarde, tá? A gente espera vocês na quinta-feira que vem, no mesmo link. E aí, a fala da semana que vem vai ficar a cargo da Priscila e da Adriana, certo? Então, bom resto de semana para vocês, boa leitura e a gente se vê semana que vem. Abração, fiquem bem. Só um recadinho. Acho que 3 pessoas não assinaram a lista de presença. Aí eu vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos ali disponível. Assim, só lembrando que é bem importante assinar essa lista, né?